Olá, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, do canal Vinhos de Bicicleta, e hoje eu vou te apresentar uma das regiões mais impressionantes do mundo dos vinhos, a Sicília. Explorar a geografia desse lugar é uma experiência à parte. Se você é do calor e da praia, então você vai curtir as águas quentes do Mar Tirreno. Mas se você é do tipo da montanha e da neve, então você vai adorar os picos nevados do Monte Etna. A Ilha da Sicília é assim, uma mistura de praias lindíssimas com areia branquinha e cadeias montanhosas gigantes com direito a vulcão. E de quebra, você ainda vai encontrar ali quase todos os climas da Itália. Só isso. Deus estava inspirado nesse dia aí, né? Agora, imagina a riqueza que toda essa complexidade acaba trazendo para os vinhos de lá. Pois é, além do Marsala, que é um vinho fortificado icônico e muito antigo, tem várias outras coisas interessantes para você provar da Sicília, e aqui vão minhas dicas. Nero d'Avola, a uva do poderoso chefão, a mais importante e cultivada tinta lá na Ilha da Sicília. Essa uva tem uma curiosidade que várias vezes ela é comparada com a Cabernet Sauvignon, ou melhor dizendo, os vinhos de Nero d'Avola são bem comparados com os vinhos de Cabernet Sauvignon, porque eles têm sempre uma estrutura mais pegada, são vinhos mais tânicos, e com relação aos aromas e sabores principais, aí eu poderia citar para você ameixa, licor de cassis, alcaçuz, que é uma especiaria ali mais doce, né? E ela acaba aparecendo normalmente, tabaco, pimenta preta, que é a especiaria picante. Isso a gente encontra na Cabernet Sauvignon e muitas vezes aparece aqui na Nero d'Avola também. E o estilo do vinho, como eu disse, é mais intenso, então o corpo em boca também é mais pesadinho, viu? E as dicas de harmonização para você combinar com isso? Rabada vai ficar muito bom com o Nero d'Avola, ensopados de carne em geral, ou para quem não curte carne, lasanha de 4 queijos. Pensa sempre em alimentos mais possantes, para você nivelar essa intensidade lá em cima. Uva Grilo, já tinha ouvido falar dessa? Pois é, apesar de ser uma terra bem quente, lá na Sicília as brancas dominam, elas representam mais de 60% da produção total. E uma curiosidade interessante da uva Grilo é que lembra que eu falei para você do vinho Marsala, que é um vinho fortificado, icônico, muito clássico, histórico até da Sicília? Então, a uva Grilo é muito utilizada na produção do vinho Marsala. E quando ela é colocada em vinhos varietais, aqui vinhos tranquilos e não fortificados, né, os vinhos secos que a gente tem hábito de consumir, os principais aromas e sabores que eu tenho para te contar são toranja, que é a grapefruit, maracujá, né, uma fruta tropical pode acabar aparecendo, flor de laranjeira, tomilho, olha só, isso aí é uma ervinha ali que pode acabar surgindo também, e sal. Por que eu estou dizendo isso? É mineralidade, porque em se tratando de uma ilha, a gente vai ter bastante influência marítima e isso acaba aparecendo como um toque mineral no nosso paladar aqui, principalmente quando a gente está consumindo um vinho da uva Grilo. O corpo desses vinhos acaba quase sempre sendo médio para encorpado. Então, quando a gente fala de harmonização, então a gente tem que pegar ali frutos do mar, mas você pode carregar um pouco mais no molho, até um espaguete ao alho e óleo ficaria bem interessante. E o que mais? Queijo. Quem curte queijo fica muito bom com Grilo também, mas aí você tem que puxar para um queijo mais intenso, tá? Um provolone, ficaria muito bacana com essa uva.
Nerello Mascalese. Essa aí foi uma descoberta recente, me conquistou o coração e ela lembra muito a Pinot Noir. E também um pouco da Grenache, por isso que eu acho que eu gostei tanto dessa uva. Ela é ideal para você degustar ali nos dias mais quentes do ano. E uma curiosidade interessante sobre ela é que os melhores vinhos que você vai encontrar de Nerello Mascalese na Sicília são criados nos solos vulcânicos do Monte Etna. Olha só que interessante. Isso vai passar toda uma tipicidade diferentona para esses vinhos. E os aromas e sabores costumam lembrar o quê? Bom, frutas vermelhas, né? Cereja, compota de morango, é um morango já mais carregadão, mais maduro, ervas finas, ervas secas, flores secas, tá vendo? São aromas incomuns, né? E lembra um pouco um Pinot Noir mais evoluído também. E o corpo dele também é parecido com o da Pinot. Ele é de leve para médio corpo. Se o vinho tiver estágio em barrica, ele vai costumar ser mais para médio corpo. Se ele for um vinho mais jovem e sem estágio em barrica, aí é um vinho mais levinho. E as harmonizações para te indicar seriam legumes assados, fica bem legal, um ratatouille, por exemplo, frango grelhado ou um risoto de fungo sec. Nossa, essa harmonização eu já fiz e fica muito bom. Então curte aí seu Nerello Mascalese com um risotão de fungo sec. Você vai adorar. E minha última dica é a uva que se chama Catarrato. Nome feio, né? Pois é, eu também acho, mas ela é muito boa e é uma casta branca também. Uma curiosidade sobre ela é que ela é muito cultivada, assim, na Sicília, mas boa parte dessa produção vai para os vinhos fortificados, inclusive o Marsala, tá? Ela é uma uva muito comum de você encontrar no blend de Marsala. E os aromas e sabores que você vai encontrar com mais facilidade, não no Marsala, mas nos vinhos secos, finos, feitos com a Catarrato, seriam limão siciliano, um toque de maçã verde, pêssego, jasmim, esse toquezinho floral você acaba encontrando, e mel. Então é uma uva muito expressiva, assim, aromaticamente falando, é uma das que eu mais gosto da Sicília, por isso que eu trouxe ela para você nessa lista. E o corpo do vinho é bem parecido com o da Grillo. Ele é de médio para encorpado. Então se for um vinho mais refrescante, mais leve ali, mais jovem, médio corpo. Agora, se for um vinho para guarda, com estágio em barrica, ele tende a ficar mais encorpado. E as dicas de harmonização que eu tenho para te dar, que ficariam muito bacanas com a Catarrato, seriam antepastos, pode brincar aí, sabe? É uma uva muito gastronômica, então você pode servir várias entradinhas diferentes, que ela vai combinar com quase todas e vai ter uma acidez muito viva para ajudar a limpar o teu paladar. Também fica legal com peixes grelhados variados, principalmente peixe de água salgada, tá? E para quem é fã de massa, aí eu faria uma massa com molho pesto. Vai ficar muito bom com um tradicionalíssimo Catarrato. E é claro que não vai faltar indicação de vinho siciliano para você curtir aqui no Brasil, né? Minha dica para você hoje são esses vinhos aqui trazidos pelo meu querido amigo Elzio, da importadora Mondo Italy. Ele já esteve aqui no nosso canal Vinhos de Bicicleta, batendo um papo comigo. E o que eu acho legal da Mondo Italy é que ela traz um portfólio bem variado de vinhos italianos, que fogem do lugar comum. Então, assim, coisa fina, diferente, que eu sempre gosto de indicar. Aqui são os vinhos da produtora Di Giovanna, uma produtora orgânica lá da Sicília. E eles fazem vinhos varietais, até legal para você conseguir identificar a tipicidade de cada casta, né? Então aqui, ó, tem um Grillo, da uva que eu citei, um Nerello Mascalese e um Nero d'Avola. Eu vou deixar aqui para você o site direto da Mondo Italy, então você vai comprar direto do produtor com o melhor preço possível e minha indicação são esses vinhos aqui. São vinhos excelentes, são vinhos que misturam uma concentração, uma certa estrutura com frescor. A influência marítima da ilha da Sicília acaba trazendo esse perfil, essa característica para os vinhos e eu fico muito feliz quando eu vejo isso na taça, porque é um vinho refrescante, mas ao mesmo tempo com um certo corpo, com uma certa estrutura. Então é isso, hein? Gostou do conteúdo de hoje?
Então já deixa seu like aí, compartilha com a galera, porque conhecimento você pode apreciar sem moderação. Cheers! Faltou minha taça aqui, hein? Agora sim, né, meus amigos? Cheers! Até o próximo episódio. E é isso, hein? A gente se vê. Uva Grilo, uma das minhas prediletas.